E o general na reforma Francisco Higino Lopes Carneiro, pré-candidato à presidência do MPLA, contesta a acusação de peculato e branqueamento de capitais anunciada pela Procuradoria-Geral da República de Angola. A defesa sustenta que o processo ainda se encontra na fase de instrução preparatória, alegando que o Ministério Público não tem competência legal para deduzir a acusação nesta etapa e nem o arguido nem os seus advogados foram formalmente notificados. O caso levanta questões sobre os procedimentos legais adotados, as garantias de defesa e o funcionamento da justiça angolana. Para analisar os aspectos jurídicos desta controvérsia, conversamos agora com Jaime Domingo, jurista e relator de Direitos Humanos de Angola. Muito boa noite, senhora Jaime. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Angola. Boa noite, Moçambique. Boa noite ao mundo. É sempre um prazer estar aqui nessa casa de rádio, nessa televisão e nessa imprensa que dá voz e vez a todos os cidadãos que, de certo modo, sentem-se, quer nos seus países, como a nível internacional, tanto enquanto fechados naquilo que tem a ver com a liberdade de opinião, expressão e exercício da cidadania. É um prazer estar aqui e mais uma vez, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sim, senhor Jaime. Do ponto de vista jurídico, o que é que significa uma acusação pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais e quais são os elementos que o Ministério Público terá de demonstrar para sustentar estas acusações? Bem, do ponto de vista jurídico, no que concerne à legislação angolana, os crimes de peculato e corrupção que são imputados ao pré-candidato ao MPLA, Higino Carneiro, representam tanto enquanto uma vergonha para quem tenciona concorrer a um cargo de extrema relevância. Como se não bastasse, moralmente também refuta, ou diríamos, representa um nível de desconfiança por parte do suposto candidato. Mas entendemos também que o suposto engenheiro e potativo candidato à liderança do MPLA é um dos militantes, tanto enquanto fortes que o partido tem, hoje por hoje, capaz de retirar o atual presidente do MPLA e presidente da República, e está aqui com as aspas necessárias, do cadeirão que se encontra. É uma ameaça. Não vemos nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de contundência contra outros pré-candidatos. Só vamos contra Gino Carneiro, porque Gino Carneiro representa uma mais-valia internamente, porque o atual presidente está completamente desgastado do ponto de vista da imagem, de credibilidade. E o Gino Carneiro é aquela lufada de ar fresco internamente. O país sabe que Gino Carneiro faz parte de uma corja de políticos que lapidaram e destruíram esse país, assim como o atual presidente do MPLA. Mas combatê-lo é uma estratégia política. No entanto, quando se reacende um processo político, estamos falando de um processo jurídico ou criminal, 2019, pressupõe dizer de que o objetivo mais acertado é constituí-lo arguido, conforme se foi noticiado, e inibi-lo de concorrer nos termos dos estatutos do MPLA. Ou seja, o estatuto do MPLA não permite que um candidato acusado a questões como corrupção, perda de capitais e outros crimes mais, seja potativo candidato a concorrer ao processo interno do partido. No entanto, se isto for verdade, se amanhã se consubstanciar a constituição de arguido, por mais remotamente imaginemos como sendo presunção de inocência, como inocente, mas retira a legitimidade desse candidato em nome do MPLA e em cumprimento do estatuto do próprio partido MPLA. No entanto, é essa a situação que nós vivenciamos aqui. É uma estratégia de retirar o general da concorrência, tanto enquanto que se pretende democrática, nunca houve no MPLA,
Essa é a primeira vez, Uhum. mas com este processo, e o general Gino Carneiro corre risco. Já não tem hipótese de concorrer. Caso se consubstanciar Sim, sim. a verdade que o processo apresenta. Sim, sim, senhor Jaime. E a defesa fala na existência de um vício processual grave suscetível de determinar a nulidade da acusação. Em que circunstâncias a lei prevê nulidade de atos processuais desta natureza? Bem, as nulidades no âmbito do nosso direito penal e processo penal, como se não bastasse, são aferidas de acordo aos procedimentos utilizados para constituir o arguido. São elementos necessários para aferir a nulidade e ou anulabilidade do processo. No entanto, a defesa tem essa razão de ser e nós respeitamos os advogados que fazem parte desse processo. Nós, enquanto defensores, enquanto defensores de direitos humanos, juristas, tanto enquanto a defesa fazer o seu trabalho. E elogiamos isto. Não é por ser um general Gino Carneiro, mas é por ser um cidadão angolano. Porque além de ser general, além de ser militante do partido MPLA, é também cidadão. Logo, está imbuído de direitos civis e políticos que devem ser protegidos por qualquer tipo de ente. No entanto, a defesa que tem contato palpável e mereceu da confiança processual, estamos falando do processo, no entanto, tem maiores evidências e elementos para aferir a nulidade do processo. No entanto, é legítimo que a defesa apresente esses requisitos desde que consiga fundamentar. Mas também vemos um candidato, tanto enquanto confiante de facto, sempre sorridente, com todas as atrocidades que ocorrem, está sempre confiante. Mas também vale dizer que não está a viver algo novo, está a viver algo que nós, enquanto sociedade civil, já vivemos durante esse tempo todo. Em 50 anos de mal governação em Angola, que criado pelo partido que constitui vai lá, o alicerce do general, nós vimos ativistas a serem presos de forma injusta. Vimos militantes na oposição a serem rotulados e perseguidos de forma injusta. No entanto, estamos a ver um general a provar do seu próprio veneno. Agora, é o espetável, é o que nós queríamos ver para o país Angola, não é? Nós queremos uma Angola onde os cidadãos sejam tidos e achados e que a justiça seja cega. A mesma medida aplicada para esse general, a mesma medida aplicada para o Lato Iberão, a mesma medida aplicada para o Jaime Domingos, ou Jaime MC, ou o MC Capa, como qualquer tipo de Sim, ativista sim. cívico, Uhum. seja a mesma medida aplicada para qualquer tipo de militante do partido. No entanto, é isso que nós não vemos. E é bom que os militantes do MPLA provem, fintam o batom da ditadura que pinta Angola de 90, vai lá, de 75 para cá. Mas também, enquanto defensor, estamos vendo noutra perspectiva, enquanto defensor dos direitos humanos, eu não almejo, não elogio nenhum tipo de perseguição, não importa a etnia, não importa a religião da pessoa, não importa o grupo, já disse, grupo étnico, não importa a cor de raça, preto, mestiço ou branco, todos nós merecemos tratamentos iguais, Sim, nos sim, senhor termos Jaime. da Sim. Constituição e da lei. Sim, sim. Infelizmente já estamos sem tempo, mas gostaria de fazer esta última questão. Independentemente do mérito das acusações, que princípios fundamentais do Estado de Direito devem ser observados para garantir simultaneamente o combate à corrupção e a proteção dos direitos da defesa do arguido? Obviamente, eu aqui poderia citar, simplesmente levar à lista dois princípios basilares, que, sobretudo, norteiam aquilo que é o nosso direito constitucional e o nosso direito penal, que tem que ver com o princípio da presunção da inocência. Este é o basilar. Até prova em contrário,
o general Gino Carneiro é inocente, até prova em contrário. Prova em contrário, depois do trânsito e julgado desse processo. É inocente. Mas como se não bastasse, também temos que levar ali o princípio da igualdade. O Gino Carneiro, enquanto cidadão angolano, é igual a qualquer cidadão desse país e é igual a qualquer militante desse país. Agora, por que eu levo ali o princípio da igualdade? De acordo com a pergunta que eu faço a seguir, uma pergunta retórica. Quem dentre eles não subtraiu ativos ilicitamente do país? Quem dentre eles? O atual presidente da República foi ministro antes de ser presidente da República, foi ministro da Defesa. E os militares queixam-se dos desvios das latarias, queixam-se de um conjunto de crimes que ocorreram nesse processo, como descontos tanto enquanto injustos, por parte dos veteranos da pátria e os ativos atuais das Forças de Defesa e Segurança. No entanto, mas até o momento, mas chegou a presidente, chegou a ser candidato, pré-candidato, chegou a ser tudo que perspectivou. Mas, então, é bom, se ele, que sobre ele pesavam vários crimes, e chegou a presidente da República, não quero que chegue mais alguém com indício de criminalidade, mas se ele conseguiu chegar, e é bom também que os outros fossem levados em conta o princípio primeiro, da proporcionalidade, os crimes têm que ser proporcionais, a moldura penal a ser aplicado e a decisão, e, sobretudo, de tanto em quanto observamos o princípio da presunção da inocência, Sim, no sim. âmbito do princípio da igualdade, porque somos todos iguais perante a Constituição e a lei, todos iguais. No entanto, nós estamos a ver o seguinte, que do momento que o general Gino Carneiro Sim, sim. manifestou a vontade de concorrer ao cadeirão máximo do partido dele, onde cresceu, os seus mandatários, os seus assessores jurídicos vão ser perseguidos. Há processos contra todos que estão à volta ao general Gino Carneiro. Isso não é bom na democratização do país. Isso não é bom na democratização do próprio partido MPLA. Não é bom na estabilidade. Isto vai continuar a trazer a insegurança, vai continuar a trazer, sobretudo, a desconfiança no processo. Volto a dizer que o MPLA não nos acostumou a trazer múltiplas candidaturas. Mas era bom que tivéssemos dessa vez e que viesse o melhor. Entre vocês, escolhem dentre vocês o melhor. Mas não Sim, sim, senhor precisam, Jaime. precisam matar-se, não precisam levar-se ao tribunal. Porque o tribunal, nos termos da Constituição da República, é um órgão equidistante do poder político. Por que atualmente o presidente do MPLA continua a manusear, a instrumentalizar o poder judicial? Por quê? Isso demonstra que não somos democráticos. Somente isto, nada a favor diria, ao general, mas de certo modo isso não abona e envergonha-nos, todos nós, enquanto nação e com a legislação que temos, tanto enquanto aprovado. Hum. Muitíssimo obrigada, senhor Jaime. Infelizmente estamos sem tempo. Continuação de uma boa noite para si. Obrigada, estamos juntos, Moçambique, África, o mundo, um só caminho, juntos, é possível. De Angola para o mundo. E estas foram as palavras do senhor Jaime Domingos, jurista e relator dos direitos humanos de Angola, falando aqui ao Canal África. E fica a seguir com Jacob Tivani com as notícias do desporto.